Olá! A partir de agora o programa da TV Com TE é mensal. Nesta edição falaremos sobre os investimentos para o PNE, o Plano Nacional de Educação. Confira! A garantia para um ensino de qualidade está na própria Constituição Federal. Ela considera a educação como um direito de todos e também dever do Estado e da família. A igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, tanto como a valorização dos profissionais, são algumas das garantias. Mas será que o Estado tem cumprido o seu papel? Eu acho que investir em educação nunca é o suficiente, né? A gente sempre acha que é pouco, porque a educação requer muito mais. Eu acredito que há pouco investimento a ponto dos estudantes terem que recorrer a uma escola particular por um ensino melhor, por um investimento melhor da parte da instituição. Se quer ser um país de primeiro mundo, a prioridade é educação, saúde. Sempre tem que ser prioridade. No Chile se está lutando muito para que isso ocorra. Não pode, de repente, numa palavra, dizer qual é o problema da educação. São tantos, filha. São os alunos, são os professores, é o contexto, é o país, é um monte de problema. Então a gente não pode falar, o problema da educação é a falta de dinheiro. Não, nem sempre. Nem sempre. Com pouco dinheiro se faz coisa boa. Falta de vontade. Atualmente o Brasil investe 5% do PIB, o seu produto interno bruto, na educação. Uma ampliação progressiva para um mínimo de 7% faz parte das metas do Plano Nacional de Educação. Diversos segmentos da sociedade têm debatido o tema e uma das bandeiras levantadas é a ampliação do investimento para 10% do PIB. PIB é o Produto Interno Bruto, é a somatória de toda a riqueza produzida por uma sociedade. Então o que acontece? Esta produção que nós estamos fazendo é parte da riqueza, as pessoas comprando e vendendo mercadorias é parte da riqueza, as pessoas trabalhando faz parte da riqueza, lucros faz parte da riqueza. Então toda esta riqueza de uma determinada sociedade é que compõe o PIB. Então isto mede o crescimento ou não de uma determinada sociedade. No caso do Brasil, a perspectiva nossa é que nós venhamos a crescer nos próximos 20 anos, uma taxa média de 4, 5%. Além da questão do financiamento, o projeto de lei que cria o novo PNE aborda diretrizes e metas para a educação. O texto também traz estratégias de concretização. Ele foi enviado no final do ano passado e já recebeu quase 3.000 propostas de alteração. A ampliação do investimento na educação para 10% do PIB foi defendida por entidades e segmentos organizados durante a primeira Conferência Nacional de Educação. O PNE define as metas para a educação no período de 2011 a 2020. Por isso, tem sido um dos temas mais debatidos no país, principalmente no que diz respeito ao investimento. O economista Paulo Daniel acredita que é possível um financiamento de 10% para a educação. É possível gastar 10% do PIB? É possível. Com a educação é possível, desde que a educação se torne uma prioridade. A sociedade que nós estamos vivendo é a sociedade de conhecimento. E para se ter conhecimento, sem educação, não existe a sociedade. Então o que a gente tem que fazer? Ou o que nós temos que pressionar o governo, a sociedade civil tem que pressionar o governo para que 10% do PIB seja gasto com educação. E como? Através do orçamento, dos royalties ou das rendas de partilha do pré-sal, da inversão da política fiscal brasileira, ou seja, nós vamos ter que mudar o processo tributário, ou seja, nós vamos ter que cobrar daquele que não paga imposto. Então, há recursos para isso, basta que a gente focalize nas políticas e também basta que a gente gaste bem e melhor. Os 10% do PIB são uma bandeira histórica, né? Uma bandeira histórica do movimento educacional, com uma capacidade de aglutinar a gente,
de promover unidade no movimento social, de coesionar o movimento educacional em torno dessa que é uma grande bandeira que a gente luta por conquistar agora no âmbito da discussão do PNE, do Plano Nacional de Educação, discussão que se dá no Congresso Nacional e pelo país afora, e que, se conquistada, representa uma importante vitória geracional, uma vitória importante para pavimentar um caminho de mais desenvolvimento e igualdade no nosso país. A educação brasileira apresenta diversos problemas. A falta de qualidade do ensino público e a evasão escolar são só alguns deles. Nosso país ainda apresenta uma taxa de analfabetismo de quase 10%. A expansão do ensino privado, assim como a falta de valorização do professor e os baixos salários, ajudam a complicar ainda mais a situação. A maior ameaça que está posta hoje, eu acho que essa é uma questão de vida ou morte para a educação, é uma questão de vida ou morte para o direito da educação, é a questão do avanço das forças de mercado, né, que estão tomando conta da educação. E nesse sentido, o Plano Nacional de Educação, ele tem como meta chegar a um mínimo de 10% do PIB como investimento em educação. O governo está sinalizando com 7%, dizendo que não tem mais do que isso para oferecer neste momento. Mas eu acho que cabe seguir numa luta, né, e no esforço e numa cobrança para que o Estado aumente o aporte de recursos públicos para a educação e para a educação pública, de modo que esse jogo de forças do mercado, tentando tomar conta da educação e fazer dela uma mercadoria, como faz com qualquer outra, ele possa ser detido ou minimizado. O problema é que quando a educação fica sujeita à lógica do mercado, ela fica sujeita à lógica da mínima qualidade ou da zero qualidade. Erradicar o analfabetismo, valorizar os profissionais e superar as desigualdades são algumas das diretrizes do Plano Nacional de Educação. Para que isso ocorra, é necessário pressionar o Estado por investimentos, além de estabelecer um diálogo entre os setores da sociedade. Isso só é possível mediante mobilização popular. Se a mobilização popular for grande e pressionar o Congresso, o Executivo, nós podemos garantir que os 10% do PIB sejam destinados à educação. Somente a pressão popular é que faz as coisas acontecer, principalmente quando é de interesse dos trabalhadores.